Moisés foi um grande profeta. Ele morreu aos 120 anos, no deserto, sem entrar na terra prometida. Mas e se eu te disser que Moisés está vivo e que ele foi levado pelo Criador? É algo simples de entender, mas que muita gente ignora. Acompanha comigo. Deuteronômio 34, do 5 ao 7. Assim morreu ali Moisés, servo de Jahwe, na terra de Moabe, segundo a palavra de Jahwe. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Moisés subiu sozinho numa montanha para ver a terra que Jahwe daria a Israel, e logo morreu, no Monte Nebo, em Moabe. Perceba os três fatos. Primeiro, nenhum homem sabe a localização da sepultura de Moisés. Segundo, quem enterrou Moisés foi o próprio Jahwe. Terceiro, sua morte foi atípica. Lembre-se dessas três coisas, vai ser importante mais para frente. Depois da morte de Moisés, Josué se torna o líder de Israel. Ele atravessa o Jordão, ergue as 12 pedras, circunda todo o povo e celebra a Pêssach, a Páscoa. Então, isso aqui acontece. Josué 5, do 3 ao 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Sou o príncipe do exército de Jahwe e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército de Jahwe a Josué: Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Pouco tempo depois da morte de Moisés, o arcanjo Miguel aparece a Josué. O que Miguel queria com Josué? O texto não revela, pois a conversa é cortada para a tomada de Jericó. Felizmente, a resposta para essa pergunta encontra-se no livro do apóstolo Judas Tadeu, Judas 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: Jahwe te repreenda. O assunto que Miguel tratava com Josué era sobre o corpo de Moisés. Este texto de Judas é referência à passagem de Zacarias, capítulo 3, do 1 ao 3, que diz: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do mensageiro de Jahwe, e Satanás estava à direita dele, para acusá-lo. Mas Miguel disse a Satanás: Jahwe te repreende, ó Satanás. Sim, Jahwe que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do mensageiro. Josué, Judas e Zacarias se tratam do mesmo acontecimento, Miguel disputando com o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que Miguel fala que Josué parece carvão tirado do fogo, dizendo que ele estava sujo. Mas por que ele estava sujo? No meu entendimento, Josué estava sujo porque estava desenterrando a sepultura de Moisés. Essa foi a missão que Miguel lhe deu e que foi cortada em Josué 5. Uma pergunta surge: o que Miguel queria fazer com o corpo de Moisés? E no meu entendimento, o Criador trouxe Moisés de volta à vida e o arrebatou para o céu. A passagem que me baseio para afirmar isso é a transfiguração do Messias. Marcos 9, do 2 ao 8. 6 dias depois, tomou Yahuxa consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sós, à parte, a um monte alto. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Yahuxa. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve.
e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Yahushua. Moisés e Elias apareceram juntos a Yahushua na frente dos apóstolos. E eu não julgo ser só uma visão, pois Elias realmente foi arrebatado vivo. 2 Reis 2, do 10 ao 11. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não faz sentido Moisés, estando morto, aparecer junto de Elias, que está vivo. Se não devia ser Enoque ali, que também foi arrebatado vivo. Gênesis 5, do 22 ao 24. Andou Enoque com Iahua, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Iahua, e já não era, porque Iahua o tomou para si. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Iahua o transladara. Pois, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Iahua. Moisés está vivo. Seu corpo foi levado por Miguel. Ele foi trazido de volta à vida e arrebatado ao céu junto do Pai. Agora surge a mesma pergunta que surge a respeito de Elias e Enoque. Qual o propósito dos seus arrebatamentos? Uma hipótese recorrente é a das duas testemunhas do tempo do fim, onde dois profetas profetizarão por um período precedente ao juízo final, a fim de despertar os remanescentes das 12 tribos de Israel, e também gentios. Muitos dizem que as duas testemunhas são os profetas Elias e Enoque, pois não viram a morte e foram arrebatados justamente para esse propósito descrito em Apocalipse. Mas para mim são na verdade Elias e Moisés, pois como vimos, Moisés está vivo e também foi arrebatado. Vamos ler a descrição das duas testemunhas. Apocalipse 11, do 3 ao 6. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante de Á na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Elas têm autoridade para fazer muitos sinais. 2 sinais são interessantes. Fechar o céu para que não chova foi algo que Elias fez quando esteve na terra. E transformar água em sangue foi algo que Moisés fez no Egito. 1 Reis 17, 1 e 7. Então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive Yahua, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. 1 Reis 18, 41, 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Agora Êxodo 7, do 20 ao 21. Fizeram Moisés e Arão como Yahweh lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Agora voltando às 3 questões anteriores de, primeiro, Yahweh foi quem enterrou Moisés. Segundo, nenhum homem na terra sabe a localização da sepultura. E terceiro, sua morte foi misteriosa e estranha. Então, se Yahweh foi quem sepultou Moisés, só ele sabia a localização da sepultura. O Eterno queria o corpo de Moisés, então enviou Miguel para reavê-lo, e Miguel revela a localização para Josué,
pois ele não sabia onde Moisés foi enterrado, porque quando Moisés subiu ao Monte Nebo, ele foi sozinho. Josué muito provavelmente se sujou desenterrando o túmulo. O diabo aparece ali para tentar pegar o corpo de Moisés para si. Não sei qual era o propósito dele com isso e nem quero saber, porque boa coisa não deve ser. Não lhe escureceu os olhos, nem abateu o seu vigor. Moisés era velho, tinha 120 anos de idade quando morreu. Mas isso não é uma característica de uma morte natural, mas sim sobrenatural. Yahweh levou o corpo de Moisés. Tempos depois, Moisés aparece vivo na transfiguração de Yahusha, junto com Elias, que foi arrebatado vivo. E a profecia do Apocalipse, uma das duas testemunhas, transforma água em sangue, como Moisés fez no Egito. Tudo leva a crer que Moisés está vivo e que foi trazido de volta por Yahweh. Agora, qual o propósito disso, eu não sei. Não é certeza absoluta que as duas testemunhas sejam profetas passados, que foram arrebatados, apesar que eu particularmente acredite que sim, pois tudo leva a esse pensamento, assim como de que Moisés está vivo. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois azeites que permanecem de pé junto ao Rei de toda a terra. Se você gosta do conteúdo, se inscreve e deixa o like para fortalecer. Gratidão desde já e até o próximo vídeo.